a ascensão de Eliseu como profeta. Você já se perguntou como grandes líderes espirituais passam seu legado adiante? A história da ascensão de Eliseu como profeta é um relato emocionante de fé, perseverança e a continuidade do propósito divino. Neste vídeo, você vai conhecer em detalhes como Eliseu, com coragem e determinação, recebeu o manto de Elias e se tornou um dos maiores profetas da história. Prepare-se para mergulhar em uma jornada de ensinamentos profundos que continuam a inspirar gerações até hoje. E se você gosta de conteúdos que fortalecem sua fé e trazem reflexões transformadoras, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. A história da ascensão de Eliseu como profeta, narrada em 2 Reis 2, 1-15, é um relato profundo de fidelidade, preparação e a continuidade do propósito divino através das gerações. Nesse episódio, somos levados a testemunhar não apenas a despedida de um grande profeta, Elias, mas também a passagem de um chamado sagrado para seu sucessor, Eliseu. É uma história de transição, onde o legado espiritual é transmitido, e as lições de humildade, perseverança e fé brilham em cada detalhe. Esse episódio não é apenas um relato histórico, mas um convite a refletirmos sobre como enfrentamos as mudanças em nossa própria jornada espiritual e como a fidelidade em momentos de transição define o curso do nosso futuro. As lições dessa passagem ecoam ao longo do tempo, nos lembrando que, em cada mudança significativa, Deus está preparando aqueles que são fiéis para assumirem responsabilidades maiores e continuarem a sua obra. Tudo começa com a iminência da partida de Elias, quando o Senhor decidiu tomá-lo para si e um redemoinho. Elias, ciente do que estava para acontecer, parte de Gilgal acompanhado de Eliseu. Desde o início, percebemos a lealdade inabalável de Eliseu, que se recusa a deixar o mestre, mesmo quando Elias lhe pede para ficar. Esse compromisso firme de Eliseu é uma poderosa representação da perseverança em seguir um chamado divino, mesmo quando os desafios e as despedidas parecem inevitáveis. Em cada etapa do caminho, de Gilgal a Beta, de Beta a Jericó, e de Jericó ao Jordão, Elias repete o pedido para que Eliseu fique, mas a resposta dele é sempre a mesma: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Essa insistência nos lembra que a verdadeira vocação exige constância, fidelidade e a disposição de seguir em frente, mesmo quando outros se afastam ou quando parece mais fácil desistir. Eliseu compreendia que sua missão não dependia do conforto, mas da obediência incondicional, mesmo quando o caminho se tornava árduo. Ao longo do percurso, os discípulos dos profetas em Beta e em Jericó abordam Eliseu e, em tom de advertência, perguntam se ele sabia que o Senhor tomaria Elias naquele dia. Embora Eliseu já soubesse do destino do seu mestre, sua resposta era sempre a mesma: eu sei, calai-vos. Essa resposta direta revela um coração focado, determinado a cumprir seu papel até o fim, sem se distrair com o que estava fora de seu controle. Há, aqui, uma lição importante sobre a forma como devemos lidar com as vozes externas, que podem tentar nos desviar do nosso propósito. Muitas vezes, as opiniões alheias tentam nos fazer questionar nossa caminhada ou nos desviar do que fomos chamados a fazer. Eliseu entendia que sua missão não era questionar o futuro ou ceder ao medo da perda, mas estar presente, ser fiel e permanecer ao lado de Elias até o último momento. A capacidade de silenciar as distrações externas e focar na obediência é uma qualidade essencial para quem deseja cumprir um chamado divino com integridade. Ao chegarem ao Jordão, Elias toma o seu manto, enrola e toca as águas, que se dividem para que ambos atravessem em terra seca. Esse ato poderoso evoca a memória de Moisés, abrindo o Mar Vermelho, sugerindo que, assim como Deus esteve com Moisés, esteve também com Elias. Cada gesto aqui carrega um simbolismo profundo. O Jordão representa um ponto de transição, uma passagem entre o que foi e o que está por vir. Assim como Moisés conduziu Israel por uma nova fase, Elias e Eliseu atravessam juntos, indicando que uma nova etapa estava prestes a começar. Esse momento não é apenas um evento milagroso, mas uma poderosa confirmação de que o chamado de Deus transcende gerações, e que ele continua a operar de forma sobrenatural para aqueles que seguem seus caminhos. A travessia do Jordão marca o fim de uma era e o início de outra, onde Eliseu precisará caminhar com a mesma fé e poder que viu em seu mestre. Quando chegam ao outro lado, Elias faz a Eliseu uma pergunta crucial:
pede o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Eliseu, com ousadia e humildade, pede por uma porção dobrada do espírito de Elias. Esse pedido não é movido por ambição pessoal, mas pelo desejo sincero de continuar a obra do Senhor com poder e eficácia. Eliseu sabia que o chamado de profeta exigia mais do que talento ou desejo, ele precisava do poder divino em plenitude para cumprir sua missão. Essa atitude nos ensina que, ao enfrentarmos desafios espirituais, devemos buscar a capacitação que vem de Deus, reconhecendo que nossa força e sabedoria são insuficientes sem a intervenção divina. Eliseu não queria apenas ser reconhecido como sucessor de Elias, ele desejava servir com eficácia, glorificando a Deus através de sua vida e ministério. Se estiver curtindo o vídeo, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e comentar suas impressões. Seu apoio faz toda a diferença. Elias responde que Eliseu pediu uma coisa difícil, mas afirma que, se ele o visse sendo levado, isso significaria que o pedido seria concedido. De repente, um carro de fogo com cavalos de fogo aparece e separa os dois, e Elias sobe ao céu em um redemoinho. Esse momento é de uma grandiosidade incomparável, pois demonstra a intervenção direta de Deus na história humana. É como se o céu estivesse reivindicando aquele que havia sido tão fiel ao seu chamado. O carro e os cavalos de fogo simbolizam a presença poderosa e majestosa de Deus, que conduz seus servos fiéis ao seu destino final. Para Eliseu, testemunhar essa cena não apenas confirmou o seu chamado, mas também fortaleceu sua fé de que o mesmo Deus que havia operado através de Elias continuaria a agir através dele. Eliseu, tomado pela emoção, rasga suas vestes em sinal de luto, mas sua reação seguinte demonstra a convicção de que o chamado agora repousa sobre seus ombros. Ele apanha o manto de Elias que havia caído e retorna ao Jordão. Aqui, vemos uma poderosa imagem de sucessão espiritual. O manto que Elias deixou simboliza a transferência do poder profético e a continuidade do ministério. Assim como Elias havia dividido as águas, Eliseu toca o Jordão com um manto e clama: "Onde está o Senhor, o Deus de Elias?" As águas novamente se dividem, confirmando que o mesmo Deus que agiu através de Elias, agora agiria através de Eliseu. Esse gesto não apenas valida seu chamado diante dos outros, mas também demonstra que a autoridade espiritual não reside em títulos ou posições, mas na presença ativa de Deus na vida daquele que é chamado. Os discípulos dos profetas, observando de longe, reconhecem que o espírito de Elias repousava sobre Eliseu, e vão ao seu encontro, curvando-se diante dele em sinal de respeito. Esse momento sela a transição definitiva. O aprendiz agora se torna o profeta, e a autoridade espiritual de Elias passa a operar através de Eliseu. O que podemos aprender com essa narrativa vai além da troca de lideranças. Ela fala profundamente sobre a importância da continuidade do chamado de Deus através das gerações. Elias não permaneceu para sempre, mas o seu legado espiritual não terminou com sua partida. Pelo contrário, ele foi ampliado e perpetuado através de Eliseu. Essa continuidade nos lembra que as obras de Deus não dependem de um único indivíduo, mas seguem adiante por meio daqueles que estão dispostos a responder ao seu chamado com coragem e fé. Por fim, a ascensão de Eliseu como profeta nos lembra que o verdadeiro chamado de Deus sempre continua. Homens e mulheres de fé passam, mas o propósito divino permanece, sendo transmitido de geração em geração. Que possamos, como Eliseu, estar dispostos a seguir com fidelidade, pedir com ousadia e agir com confiança, sabendo que o mesmo Deus que operou através dos profetas do passado continua a agir através daqueles que estão dispostos a carregar o manto e seguir em frente. E assim, a história de Eliseu nos ensina lições valiosas sobre a importância da perseverança, da coragem para assumir novos desafios e de como o chamado divino nunca se desfaz, mas continua de geração em geração. Ao longo de sua jornada, Eliseu não apenas deu continuidade ao trabalho de Elias, mas também nos mostrou que a verdadeira força vem de reconhecermos nossa dependência de Deus. Se essa história tocou seu coração e lhe trouxe novas revelações, compartilhe suas reflexões nos comentários abaixo. E se você acredita que essa mensagem pode inspirar mais pessoas, não deixe de compartilhar o vídeo também. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os próximos vídeos. Até a próxima e que você continue sendo guiado pelo poder do chamado de Deus. For 5 seconds ao encerrarmos nossa jornada pela ascensão de Eliseu,
somos convidados a refletir sobre o poder transformador da fé e da perseverança diante das mudanças. A história de Eliseu nos mostra que cada transição é uma oportunidade para abraçarmos um novo chamado divino, onde o manto passado pelo Mestre simboliza não apenas o legado de um profeta, mas a continuidade da obra de Deus em nossas vidas. Que possamos aprender com sua determinação e coragem, sabendo que, mesmo nas despedidas, há sempre um convite para uma nova etapa repleta de esperança e propósito. Esperamos que este vídeo tenha tocado seu coração e despertado em você o desejo de buscar uma caminhada mais profunda com Deus. Deixe seu comentário contando como essa história impactou sua vida. Compartilhe esse conteúdo com seus amigos e, claro, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e clicar no sininho para receber todas as novidades. Obrigado por assistir.